Olá, nós estamos começando mais um estudo bíblico. Nós terminamos Gênesis e hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. Polêmico sobre Saul, quando Saul consulta uma pitonisa de Endor, quando Deus não queria conversar mais com Saul, Saul se desesperou procurando uma feiticeira. Será que quem conversou com Saul foi Samuel ou foi o diabo? Nós vamos tirar essa dúvida. O profeta desta era tira esta dúvida para nós, porque sem o profeta nós não podemos enxergar através das entrelinhas. Então nós vamos decorrer. Fique até o final deste vídeo, que você será esclarecido pelas Escrituras. A própria Bíblia dará a resposta acerca deste assunto. Então, nós vamos começar com a leitura. Saul consulta uma pitonisa de Endor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus e seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: Aqui saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: Por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto. Samuel já tinha morrido e partido para o paraíso. E todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Saul tinha mandado matar os adivinhos. E ele era contra a adivinhação. Então ele mandou matar. E Samuel era o profeta daquela época. E Samuel já tinha morrido. E Saul consultava a Samuel, porém não tinha como consultar a Samuel, porque Samuel já tinha partido. Verso 4. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito em seu coração. Ele ficou inseguro, Saul. E perguntou Saul ao Senhor. Eles tinham sempre perguntava a Deus antes de entrar numa guerra se Deus entregaria os inimigos nas suas mãos. Então Saul puxou conversa com o Senhor. Porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Senhor não respondia a Saul. E Saul ficou preocupado com aquilo. Então disse Saul aos seus criados. Aí Saul se desesperou e disse: Buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira. E me faças, presta atenção nisso aqui, irmãos, e me faça subir a quem eu te disser.
Por que Saul falou isso? Saul, ele conhecia a palavra de Deus. Existia um lugar que chamava Paraíso. O paraíso era embaixo. Era embaixo. O paraíso não era para cima. Era para baixo. Então veja. Feiticeira, e faça subir a quem eu te disser. Porque Saul sabia que Samuel estava no paraíso. Então ele disse à feiticeira: faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isto. Ela não conheceu Saul, porque Saul estava trajando as roupas diferentes e ele se disfarçou. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? Porque o paraíso era para baixo. Saul sabia disso. Por isso Saul disse: Faze subir a Samuel. A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Esse assunto de paraíso nós vamos decorrer mais na frente e os irmãos entenderão este assunto. Vendo, pois, a mulher a Samuel, veja, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Essa feiticeira aqui, o pensamento dela não era um pensamento bom. Ela pensou assim: eu vou ganhar uma grana de Saul e vou inventar uma mentira para ele. Eu vou fingir que eu vejo Samuel e passarei a notícia para Saul. E eu catarei o dinheiro dele. É como muitas feiticeiras fazem por aí. Muitos adivinhos fazem. Pega o dinheiro da pessoa e finge que está falando com pessoas que já morreram. Vendo, pois, a mulher a Samuel, veja, a Bíblia não deixa dúvidas. A Bíblia não pode mentir. A Bíblia não nos deixa confundido. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Vendo, pois, a mulher a Samuel, ela viu Samuel, porque senão era para estar aqui, escrito assim, ó. Vendo, pois, a mulher um espírito fantasiado de Samuel, não. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Até a feiticeira se assustou. Ela não esperava que Samuel fosse vir. Ela não esperava. E quando ela viu Samuel, ela desesperou e gritou. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Ela viu que aquele era Saul. Quando ela viu que Samuel subia, que Samuel era um profeta, e que conversaria somente com Saul ou com Davi. Quando ela viu Samuel, ela disse: só pode ser Samuel mesmo. Só pode ser Saul, porque o profeta só conversa com o rei. Por que tens me enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas. Podes que Porém, o que vês? Saul perguntou à feiticeira. Então a mulher disse a Saul: vejo deuses. Aquela inventou a mentira. Ela estava vendo somente Samuel. E já começou com a mentira, falando que vejo deuses no plural. Eu vejo deuses. E ela viu só um. E ela começou com a mentirinha aqui, ó. Vejo deuses que sobem da terra. Lhe disse: como é sua figura? Saul perguntou. Disse ela: vem subindo um homem ancião. Como eu disse.
O paraíso era para baixo. O paraíso foi abolido, mas na frente nós vamos tocar nesse assunto. E eu vou explicar como o paraíso foi abolido. Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa, entendendo Saul que era Samuel. Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Perante Samuel. A Bíblia não fala demônio, a Bíblia fala Samuel. A Bíblia aqui, ó, se fosse um demônio, ela falaria assim, ó, um espírito fantasiado de Samuel apareceu para Saul, mas a Bíblia disse, Samuel disse a Saul. Por que Samuel voltou? Porque Samuel ainda era um profeta. Ah, mas Samuel morreu, mas ele ainda era um profeta. Ele ainda era um profeta. E ele continua sendo profeta. Ele morreu, mas continua. A sua palavra está escrita na Bíblia. A Bíblia é viva e eficaz. É igual a Davi. Davi continua sendo um profeta. Os versos de Davi estão escritos e pronto e acabou. E ele ainda é um profeta. Moisés ainda é um profeta. Ele morreu, mas ele ainda é um profeta. Samuel disse a Saul, por que me tem se inquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus o tem desviado de mim, e não me respondes mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber que eu hei de fazer. Agora aqui nós vamos ver, irmão, tira-teima. Vamos ver se é o diabo ou se é Samuel. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me pergunta, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, tem rasgar no reino da tua mão e dado ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo, na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, grandemente temeu, por causa daquelas palavras de Samuel, porque sabia que era Samuel mesmo, ele temeu. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Agora, irmãos, nós vamos ver se esta profecia se cumpre. Se esta profecia se cumprir, ela é de Deus. Se ela não se cumprir, aí foi o demônio, o diabo, que falou com Saul. Então nós vamos tirar a prova aqui mais na frente, aqui na Bíblia, e ver se era Samuel ou se era o demônio. Porque o demônio ele não pode saber o futuro, ele não pode prever o futuro, somente Deus prevê o futuro. Vamos dar uma olhada aqui se essa profecia se concretizou. Se tiver concretizado, aí foi Samuel. E Samuel, irmãos, ele foi para o paraíso. Samuel foi salvo. Então ele diz que Saul estaria com ele. E Saul morreria. Então vamos ver se essa profecia se concretizou. Se tiver concretizado, é Samuel. Se não tiver concretizado, é o diabo, porque o diabo não pode prever o futuro. Vamos ver aqui.
1 Samuel, capítulo 31. E os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul, seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Benadade, e a Malquizua, filho de Saul. Veja que a profecia começou a se cumprir. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e seu pajem de armas. Também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Aqui a Bíblia fala que Saul morreu, mas aqui, irmãos, nós vamos prosseguir mais à frente, que ele pensou que Saul tinha morrido, mas Saul apenas desmaiou. Ele não morreu completamente, ele só desmaiou. Ele pensou que ele tinha morrido. Aí você tem que ler mais à frente aqui, irmãos, que ali Saul tentou se matar, mas porém ele não conseguiu. E aqui está escrito, 1 Samuel, Davi mata o amalequita que lhe traz a notícia da morte de Saul. E sucedeu depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficando Davi 2 dias em Ziclague. Sucedeu ao 3º dia que eis que um homem veio do arraial de Saul, com os vestidos rotos e com a terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse, de onde vens? E ele disse, escapei do exército de Israel. Disse-lhe Davi, como foi lá isso? Peço-te, dize-lhe. E ele lhe respondeu, o povo fugiu da batalha e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Disse Davi ao mancebo que lhe trazia novas, como sabes tu que Saul e Jonas, seu filho, são mortos? Então disse o mancebo que lhe dava notícia, cheguei por acaso à montanha de Gilboa, eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e os capitões de cavalaria apertaram. Olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me e disse, eis-me aqui. E ele disse, quem és tu? E eu lhe disse, sou amalequita. Então ele me disse, peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Saul ainda não tinha morrido. E ele pediu ao amalequita que terminasse o serviço, porque ele estava sofrendo. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não o veria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na sua cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi os seus vestidos e rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E Davi chorou, e Davi matou aquele amalequita que trouxe aquela notícia. Aqui, irmãos, vocês podem notar que quem apareceu para Saul foi verdadeiramente Samuel. Samuel, ele fez uma profecia e a profecia se cumpriu. Então aqui
a dúvida já foi solucionada. Porque o diabo não fala a verdade, o diabo é o pai da mentira. E aqui ele falou a verdade. Então, o paraíso era para baixo. Saul sabia que Samuel estava no paraíso. E Samuel disse para Saul: Saul, amanhã você estará comigo. Então Saul foi salvo. Como é que você sabe que Saul foi salvo? Veja o que Samuel disse: amanhã tu estarás comigo. E Samuel estava onde? Estava no paraíso. Então Saul foi salvo. Oh, mas Saul se matou, mas Saul não conseguiu se matar. Deus não permitiu que Saul morresse com suicídio. Ali eu creio que Saul deve ter sofrido ali boas horas ali, e através daquele sofrimento ele arrependeu de todos os seus pecados e se acertou com Deus e foi salvo pela misericórdia de Deus. Então Saul foi salvo. E agora eu vou falar sobre o paraíso. Então, irmãos, o paraíso era para baixo e o inferno também era para baixo. Mas William Marion Branham, o mensageiro para esta última era, ele nos esclareceu sobre esse assunto. Jesus Cristo, quando morreu, o corpo de Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, ele entregou ao Pai. O Espírito voltou ao Pai, o corpo de Jesus Cristo, ele foi para a sepultura. O corpo foi para a sepultura e a alma de Jesus desceu ao inferno. Ele foi ao inferno pregar para os espíritos em prisões no inferno. Mas por que isso? Porque no Antigo Testamento, Jesus Cristo não tinha vindo ainda. Jesus tinha que pregar para todo mundo. A Bíblia tinha que cumprir. Jesus tinha que pregar para todo mundo, até para os do Antigo Testamento. Jesus tinha que pregar para eles. Jesus morreu às 3 horas da tarde. Ele não ficou os 3 dias completos. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele morreu quando uma pessoa falece, para o corpo apodrecer, são 72 horas. Aí o nariz cai e a pessoa começa a se decompor. A se decompor. E Jesus Cristo morreu às 3 horas da tarde, ele ficou uma parte da sexta, ele ficou o sábado o dia inteiro, uma parte, um pedaço da tarde da sexta, e no outro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou de manhãzinha antes de completar as 72 horas. Em Salmos 16:10 está escrito assim, ó: pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. A alma de Jesus não ficaria no inferno. A alma de Jesus não ficaria no inferno e o corpo dele não apodreceria, não daria tempo de apodrecer, porque ele morreu às 3 horas da tarde, passou um pedaço da sexta, o sábado o dia inteiro, um pedaço da sexta-feira, e no outro dia ele ressuscitou rápido para que o seu corpo não se apodrecesse. Aqui está o verso 27 de Atos 2. Pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. A Bíblia, irmãos, nós temos que ir montando quebra-cabeça. Os pedaços estão espalhados, a gente pega um pedaço aqui e outro ali. E assim é a Bíblia. Não está tudo junto, está algumas partes separadas. Deus fez isso.
Aqui em Pedro 3, 3,18, está escrito assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, e justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aqui, Jesus desceu até o Hades, até os infernos. O inferno era embaixo, no qual também foi. Quando Jesus morreu, o corpo dele estava no túmulo, e ele desceu. Ele não ficou parado, não. O corpo dele ficou na sepultura, mas a alma dele, nesses 3 dias que ele estava morto, ele foi lá e pregou aos espíritos em prisões, esses espíritos da época lá de trás. Então, o Novo Testamento tinha que ser pregado para todo mundo. E essas pessoas que Jesus foi e pregou são pessoas que morreram sem conhecer a Jesus Cristo, porque morreram antes da vinda de Jesus. Então, Jesus tinha que pregar as boas novas até lá no inferno. As Escrituras tinham que cumprir. Pedro 3, verso 19, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Quais os espíritos que estavam em prisão? As pessoas que foram para o Hades, os quais no outro tempo foram rebeldes. Quando eles foram rebeldes? Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Olha, esse povo aqui é da época de Noé, que estava lá no inferno, no Hades. E Jesus pregou para eles, foi lá e pregou para eles, porque... mas por que Jesus pregou para eles, sendo que ele já estava no Hades? Porque as Escrituras têm que cumprir. Jesus tem que pregar para todo mundo. Até aquelas pessoas que morreram na época de Abraão ali, que foram para o Hades, Jesus foi e pregou para eles. E falou a palavra, mostrou para eles quem ele era. Veja, eram pessoas que esperavam nos dias de Noé. Pessoas que não foram salvas, que não acreditaram em Noé, foi parar no Hades. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Ele, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, destra é mão direita, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Bem, irmãos, aqui eu fiz um desenho para que vocês possam entender. Jesus Cristo, quando ele morreu, o paraíso era para baixo e o inferno era para baixo, no Antigo Testamento. Mas vocês vão falar assim: mas você falou aí de Samuel, que Samuel voltou, mas lá em Hebreus está escrito que uma pessoa, ele só pode morrer uma vez. Depois o que resta é somente juízo. Sim, mas se você pegar aquela escritura e mostrar para Jesus, quando Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro teve que morrer 2 vezes. Lázaro teve que morrer 2 vezes. Jesus ressuscitou a Lázaro. Vocês têm que observar uma coisa. Os Hebreus estão no Novo Testamento. O Antigo Testamento
existia o paraíso. O paraíso era para baixo e o inferno também era para baixo. Jesus aboliu o paraíso foi abolido. Quando o ladrão da direita disse para Jesus assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele não estava brincando ali. Verdadeiramente, eles desceram para o paraíso. Existiu o paraíso. Aqui, eu fiz um desenho aqui. Aqui é o inferno. Nos 3 dias que Jesus morreu, ele desceu ao inferno. Lá o tempo é outro, irmãos. 3 dias aqui para nós, 3 dias aqui para nós é pouco prazo. Mas lá na outra dimensão, o tempo lá é outro. A vida lá é diferente. O tempo é diferente. Jesus chegou aqui bem na porta do inferno. Jesus chegou na porta do inferno. Aqui estava as pessoas no Hades. Cada pinguinho desse aqui é uma pessoa. E aqui está o diabo. Na porta do inferno. Então Jesus conquistou a morte. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Aqui tinha a morte. Jesus chegou e bateu na porta. O diabo abriu. Quando o diabo abriu, Jesus tomou a chave da mão do diabo. Tomou as chaves da mão do diabo, passou para dentro, pregou uma lição de moral para todo este povo que está aqui, ó. Todo este povo que está aqui, que estava no Hades, são pessoas que se perderam, porque não creram em Noé, não creram nos profetas antigos. E Jesus disse para este povo aqui: por que vocês não creram em Moisés? Por que vocês não creram em Noé? Por que vocês não creram? Noé testificava de mim. Eu estou aqui vos pregando a palavra de Deus para cumprir a palavra de Deus. E vocês já estão todos perdidos, porque não creram em Noé. Eu sou Jesus Cristo, eu sou o Salvador. Eu vou passar no meio de vós e pegarei os meus filhos que estão do outro lado de lá. Aqui está o diabo. Jesus tomou a chave do diabo, passou ao inferno, deu uma lição de moral nessas pessoas que estavam no inferno, e ele seguiu reto, e aqui tinha um muro, uma divisória, irmãos. Aqui tinha uma divisória, do outro lado era o paraíso. Era assim, antes de Jesus ressuscitar. Aqui tem um paraíso, aqui tem um muro. Tinha uma divisão. Jesus ainda não tinha tomado as chaves da morte. Por isso que era dessa maneira. E Jesus foi e entrou ao paraíso. Olha quem estava lá no paraíso. Neste lugar chamado paraíso, que era para baixo. Abraão, Jonas, Salomão, Isaac do Antigo Testamento. Que Jesus tinha que vir para eles também. Eles vieram antes de Jesus. E Jesus foi e pregou para eles: ó, eu sou Jesus, eu sou o vosso Salvador. Jó estava aqui. Aqui, Jó, você falou de mim, Jó. Abraão, você falou de mim, Abraão. Jacó, o ladrão da direita, estava no paraíso também, porque Jesus prometeu: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje, ao ladrão da direita, que hoje se cumprindo. Tem gente que fala que a pessoa está dormindo, ela não está em sã consciência, está em sã consciência. Dormir, significado de dormir não está fora da consciência, não. É uma maneira de falar, um jeito de falar, uma força de expressão. Aqui está Noé, aqui está Enoque, José,
Samuel estava aqui também, que Samuel foi salvo. E Saul também está aqui, porque Samuel prometeu que Saul estaria com ele no paraíso. Isso se concretizou. Isso se cumpriu. E Jesus pegou todo este povo aqui, e ressuscitou com este povo aqui no terceiro dia. Jesus pegou este povo aqui e ressuscitou, porque ele tomou as chaves da morte. A morte estava aqui. Jesus tomou a chave da morte. Tomou a chave da morte e tirou e resgatou os seus filhos antes dele e ressuscitou. Agora nós vamos para as escrituras que mostram quando esse povo aqui ressuscitou junto com Jesus. Aqui, irmãos, é quando Jesus estava sendo pregado na cruz. E está escrito assim: e os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Ele rendeu o Espírito de Jesus voltou ao Pai, o corpo dele foi para a sepultura e a alma foi aos infernos, pregar aos espíritos em prisões. Ele desceu aos infernos. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, que foram esses que eu mostrei para vocês. Os corpos dos santos que dormiam. Que dormiam quer dizer que estava no paraíso. Foram ressuscitados. Eles foram ressuscitados, mas não foi na hora que Jesus estava morrendo, não. Aqui a Bíblia explica. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, depois da ressurreição de Jesus Cristo, eles ressuscitaram e subiram com Jesus. O paraíso foi abolido ali, o paraíso era para baixo, e o paraíso foi abolido. Vocês podem observar que não se fala mais em paraíso depois disso. Aí se fala céu, agora é para cima. E até o inferno também, para cima. Tudo para cima, foi tudo abolido por baixo. Jesus tomou a chave do inferno e da morte. E subiu para cima, todo mundo foi jogado para cima. E saindo dos sepulcros, veja como era para baixo. Depois da ressurreição dele, depois da ressurreição de Jesus, todos aquele povo, Noé, Abraão, Jacó, ressuscitou e subiu para cima. E entraram na cidade santa. E apareceram-se a muitos. E os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, Abraão foi ressuscitado, Jacó foi ressuscitado, Jó foi ressuscitado e agora está na sexta dimensão. Eles subiram para cima, subiram para os céus. Agora não tem o paraíso existia. Não tem o paraíso agora. Agora é céu. O paraíso era para baixo. Agora é céu, agora é para cima. Jesus desceu no inferno, no Hades, tomou as chaves da morte do inferno e se acendeu e subiram-se aos céus e ressuscitaram com todos esses santos que dormiam, foram ressuscitados. Muitos pregadores dizem que essas pessoas que morreram, elas
elas estão dormindo e que essas pessoas não estão em sã consciência. Essas pessoas estão sim em sã consciência na sexta dimensão. E as pessoas que morreram fora de Jesus Cristo, elas estão mesmo aqui, só que estão em outra dimensão. Elas não podem ter contato com a terra, encostar. Elas estão em outro corpo, mas no inferno. Assim mesmo tem pessoas que estão na quinta dimensão aqui. Pessoas que até usam drogas. Inferno não é questão de lugar, mas sim estado de espírito. É o estado de espírito que é o inferno, irmãos. Então tá tudo para cima. Abaixo da terra não tem mais nada agora. Deixe o seu like, passe esse vídeo para mais pessoas e deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta. Se tiver alguma pergunta, nós vamos estar respondendo de acordo com as Escrituras. Continue nos seguindo e nós continuaremos a mostrar os mistérios da palavra de Deus.